o sinal dele. Aquela metodologia que para nós é um problema, na questão da distribuição, e que aqui eu acho que vocês na banca de campanha, ele entendeu, né, porque não é do julgamento, nosso problema é para distribuir. Paulo, vai querer falar alguma coisa? Não? Então, então só eu e você, João. Para nós, quanto mais gente falar, melhor, porque aí a gente fala menos. Pode? Pode. Então você começa. Bom, boa tarde a todos, aos que eu não pude falar. Então, boa tarde a todos, aos que eu já cumprimentei, renovo, e aos que eu não cumprimentei, faço agora. E para dar início a esse trabalho, a abertura aos trabalhos extremamente interessante aí, que o nosso vice-presidente administrativo, o doutor Damiano, conseguiu trazer pessoas para nos esclarecer lá de Santa Catarina. Eu até estava brincando com a Ageu, que em tempos passados falava, oh, vocês trouxeram chuva, né? Era um negócio ruim. Hoje falar trouxeram chuva, um negócio ótimo para nós, e já é um prenúncio do quão será boa a presença deles aqui entre nós. A gentileza que eles vão fazer para nós é falar acerca do processo administrativo, né? Até ele me esclareceu que não colocaram o eletrônico, né? Porque daqui a pouco o eletrônico vai ser o normal, então seria uma redundância, fazendo uma pequena projeção, se usar eletrônico nisso. Então, eu quero agradecer a todos que vieram de Santa Catarina pela presença, e nós temos aqui o Felipe, que é técnico responsável pelo Sistema de Processo Administrativo Virtual do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, assistente administrativo do Serviço de Desenvolvimento de Sistemas, e graduado e pós-graduado em Ciência da Computação. Se ele falar comigo, é capaz de eu não entender nada, né? Preciso de um dicionário do lado para poder falar com ele. Nós temos também a gentil presença do Gustavo Bestetti Ibarra, que é o diretor da Secretaria de Informática do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, graduado e mestre em Ciência da Computação. E temos também aqui a gentil presença do Ageu Halp, diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, pós-graduado no curso de preparação à magistratura do trabalho e graduado em Direito. Então, eles que vão nos dar luzes acerca do processo administrativo eletrônico, né? Para pessoas como eu, que são de outra época, até para imaginar como já é uma dificuldade. Mas daí a utilidade de um evento desse. Além, compondo a mesa aqui, além do nosso vice-presidente administrativo, nós também temos o diretor, o geral Paulo Almeida, e a presença de todos, que é importantíssima. Tem pessoas que a gente só vê nessas horas, né? Embora no mesmo prédio ninguém vê ninguém por causa das tarefas, então é mais um motivo de alegria. Eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente administrativo, o doutor Damiano, que ele quer fazer as suas colocações e dar a sua boas-vindas a todos. Então, a palavra é sua, doutor Damiano. Bom, quando foi dado início ao processo judicial eletrônico, houve nós fizemos uma divulgação de forma bastante significativa, né? E para que todos tomassem conhecimento, já fossem se familiarizando ou efetuassem uma análise a respeito do programa que iria ser instalado. Graças a Deus, nós tivemos uma aceitação unânime do processo judicial eletrônico, de forma que o ano passado nós concluímos a instalação do sistema em todas as varas da nossa região, né? Da 15ª Região. Então, agora, dando efetivamente continuidade ao aperfeiçoamento tecnológico da instituição, nós estamos com um projeto de instalação do processo administrativo eletrônico, né?
Então, o pessoal parece que tem alguns que o nome ainda não está mais ou menos definido, porque processo administrativo eletrônico. O nosso representante da Comissão de Informática ali, sua cadeira está vazia aqui. Vazia não, reservada. Desculpe aqui, o nosso representante da Comissão de Informática é de extrema importância, porque diversas questões aqui vão desaguar exatamente na comissão. Bom, como dizia eu, agora nós estamos com um projeto do processo administrativo eletrônico, né? E efetuamos alguma análise aqui já de alguns programas de outros, da Justiça Federal, do CNJ, não é? E me parece que há uma propensão, uma facilidade. Nós estamos tendo um sinal amarelo, estamos tendo um sinal amarelo para o acolhimento deste programa que já está implantado no TRT de Santa Catarina e diversos tribunais do país, né? De sorte, então, que o objetivo desse encontro nosso é submeter este sistema ao conhecimento e avaliação, praticamente, das pessoas que vão utilizá-lo, né? Como disse o nosso presidente da escola, efetivamente, para nós, por exemplo, para nós juízes, nós vamos talvez usar uma ferramentazinha, uma ou duas, dentro do sistema como um todo. Mas são vocês que vão efetivamente operar o sistema. Então, nós estamos praticamente submetendo essa questão, depois vamos prosseguir com essa análise, né, da viabilidade de instalação efetiva desse programa, né? Ocorrendo aprovação de forma geral, né, nós imediatamente já instalaríamos esse programa através de uma normativa que será aprovada, evidentemente, inicialmente pelo nosso presidente do Tribunal, Dr. Lorival, né, e pelo pleno também do nosso tribunal, que aí é a questão mais normativa, não é tão de questões de operacionalidade, né. Esta palestra, ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube, tá? Porque ela é de interesse de todas as varas e de todo o tribunal, tá? De sorte, então, que nós pedimos para que aqueles que não tiveram oportunidade de estar presente ou de assistir essa palestra, que acessem futuramente, né, o YouTube e assistem com bastante atenção, né, assistam com bastante atenção a palestra que vai ser proferida agora para, junto conosco, levarmos avante a essa ideia e operacionalizar esse processo administrativo eletrônico, que envolverá todas as áreas da administração, como vocês verão a seguir. Muito obrigado. Bom, então, eu perguntei, eles não quer mesmo? Tá. Então, todo mundo que queria fazer uso da palavra já o fez. Quero dar o meu abraço ao Samuel, do desembargador Samuel, que está aí. Então, já que o tema é sobre o PROAT, nós vamos dar início à nossa profusão de conhecimentos. Tá? Então, a gente faz a mesa e vem o pessoal daqui. Pessoal, boa tarde a todos. Atendendo um convite do desembargador Damiano, do colega Paulo Almeida, nós viemos trazer a apresentação para os senhores do sistema PROAD. É uma ferramenta caseira desenvolvida pelo nosso regional, em que eu costumo brincar que o pai e o padrinho da criança estão aqui presentes, né? O Gustavo Ibarra, o diretor de TI, e o Felipe Pompeu, que é o gerente do projeto. E está em uso desde 2009, né? Como todos os projetos de informática aí sempre
em frequentes atualizações, e foi escolhido pelo Conselho, que depois de anos de luta aí para desenvolver efetivamente o sistema SIGA, né, como um dos módulos desse sistema SIGA. Né, o módulo protocolo foi escolhido o PROAD para compor esse módulo do sistema SIGA. Essa mesma apresentação aqui vai ser objeto também no próximo Coleprecor, nos dias 25 e 26 de fevereiro em Brasília, onde nós faremos uma apresentação para os diretores gerais e para os diretores de TI, e também uma versão mais resumida, o nosso presidente a fará para os desembargadores, presidente e corregedores de todos os tribunais. Passo a palavra para o colega Gustavo, que vai desmiuçar o sistema para os senhores. Bom, alô, som. Primeiramente, boa tarde a todos, né? É uma satisfação muito grande a gente poder trazer um pouco da experiência que nós tivemos com o processo administrativo no Tribunal de Santa Catarina. Prazer também rever o colega Aderbal aqui, fazia tempo que a gente não se encontrava, meu amigo Maurício, né? Já trocamos boas ideias sobre desenvolvimento de software, né? Então, para a gente é uma satisfação muito grande poder compartilhar essas experiências, né? Eu estou aqui contando com o Felipe Pompeu, que ele é atualmente o gerente do projeto do PROAD. E eu, apesar de estar na direção da Secretaria de Informática, eu me sinto bastante à vontade para falar sobre o nosso processo administrativo virtual, porque antes de assumir a direção, eu atuei como gerente do projeto desde a concepção do sistema, né? Desde o início, desde o nascimento dele. Então, eu gosto até de falar sobre o PROAD, mas também acho importante sempre que a equipe toda participe, e hoje o Pompeu, eu tenho certeza que é o cara que está conseguindo dar o bom caminho para o PROAD e a evolução desse sistema. Deixa eu só ver aqui, não sei se... essa apresentação, a ideia é a gente dividir ela em dois momentos, né? Um primeiro momento onde a intenção é passar uma visão geral do processo administrativo, tentando mostrar para todos vocês o porquê que esse projeto foi desenvolvido no TRT de Santa Catarina, quais eram as nossas dificuldades naquela época, né, quais os benefícios que a gente pretendia atingir com esse projeto, né, naturalmente passar por uma visão geral de todas as funcionalidades do sistema, né, e fazer uma breve conclusão sobre quais resultados que nós obtivemos ao longo desses 5 anos e alguns meses de processo administrativo eletrônico rodando dentro do nosso tribunal, né? E também passar um pouquinho da experiência sobre o que nós percebemos que foi importante para que a implantação dessa cultura do processo virtual fosse de maneira bem tranquila dentro do nosso dia a dia, né? Num segundo momento, a intenção é que a gente faça realmente a demonstração do sistema, né, entrando, ele vai estar funcionando mesmo via internet, e a gente possa tirar todas as dúvidas e explorar todas as funcionalidades. Tá? Bom, para falar do PROAD, eu gostaria primeiro de falar um pouquinho dos primórdios, né, de como que a gente funcionava antes do PROAD. Né? Então, antes de ter o nosso processo administrativo eletrônico, nós contávamos com um sistema que ele basicamente fazia o registro da tramitação do processo físico. Né? Então, existia um processo físico, aquelas pastinhas, organizado, né, um conjunto de papel organizado numa pastinha, tramitava de um setor para outro, e essa tramitação era registrada no sistema. Bom, naturalmente não era um sistema tão primitivo quanto esse que a gente está vendo aqui, certo? Mas era um sistema que nos deixava no caos, né? Por quê? Porque muitas vezes o processo ele começava a tramitar, né, no meio físico, e como o registro era dissociado da tramitação, porque uma coisa tramita física e depende da intervenção manual para registro no sistema, acontecia que muitas vezes o Gustavo saía com o processo embaixo do braço, ia para a direção geral, por exemplo, para despachar com o diretor-geral,
chegava lá, o diretor-geral pedia para ficar com o processo, para ler um pouquinho mais, o processo ficava lá, o registro não era lançado no sistema, e definitivamente o que constava no sistema não refletia a realidade, né? Então a gente se encontrava, primeiro, que numa situação que era um monte de papel, né? Outro que era uma desorganização, não diria que é neste nível dessa imagem que a gente está vendo, mas se a organização não era dessa forma, pelo menos a sensação das pessoas era nesse sentido, né? Mas, de fato, eu ainda estou aprendendo aqui, a gente tinha alguma coisa muito parecida com esta imagem, né? Que é um escritório, uma mesa de trabalho cheia de processos, né? Organizados ou desorganizados, da forma que cada um conseguia se achar, muitas vezes não conseguiam se encontrar dentro daquelas pilhas de processo, né? Mas era alguma coisa desse tipo, né? Bom, por mais que a gente ainda tentasse se organizar nesse método de trabalho com papel, muitas vezes pelo excesso, pelo volume, pela dificuldade de administrar essas situações todas, a gente se sentia muito pequenininho perto de todas a quantidade de coisas a fazer, a quantidade de documentos a se localizar, né? Então, era uma situação que deixava as pessoas bem incomodadas. Quando nós implantamos o PROAD, aí eu vou fazer um parênteses aqui para passar um relato de como que era na época, eu também era responsável na época pelo outro sistema, que é o SUP, que a gente chamava de Sistema Único de Protocolos. Só que na época a rejeição dos usuários ao SUP era tão grande, por essa dificuldade de sempre manter os registros atualizados em relação à tramitação física, que na época foi quando começou o boom das redes sociais, né? Naquela época tinha o Orkut, né? E na época, uma vez, navegando pela internet, eu encontrei no Orkut uma comunidade construída pelos nossos usuários do tribunal, Eu Odeio o SUP. Para mim, aquilo foi emblemático e aquilo me deu motivação para fazer um bom projeto de sistema administrativo virtual, né? Então, o que acontecia realmente era isso, né? Naquela época existia uma dificuldade muito grande de se organizar. E como a questão do processo tramitava em papel, acontecia muito também das pessoas, normalmente as pessoas que estão mais distante da administração, na ponta, as varas, os usuários de alguns setores específicos, eles não sabem muito bem para onde direcionar um determinado pedido, né? Então, o que acontecia? As pessoas, como era no papel, elas faziam um pedido e na hora de encaminhar, elas pensavam, bom, eu vou encaminhar para quem? Não sei, eu conheço o fulano lá do setor de recursos humanos. Então, vou encaminhar para ele, que ele é meu amigo, capaz dele dar o bom encaminhamento. E, na verdade, os processos eram encaminhados sem nenhuma organização, sem nenhum controle, né, e sem nenhuma gestão na tramitação dos processos. E ficava alguma coisa assim, né? Então, processos de tudo que é lado, rodando em quadradinhos e setores que não eram de sua responsabilidade. E aí, diante desse caos todo, perguntas básicas de gestão e de controle acabavam surgindo, né? E a gente tinha muita dificuldade de responder algumas questões que parecem básicas, mas quando a gente está num sistema que não permite um controle adequado, elas são realmente pertinentes, né? Como, por exemplo, será que eu já despachei determinado processo? Eu tinha um assunto lá de um treinamento, será que eu já despachei? Não lembro. Com quem será que está aquele processo que eu despachei? Onde será que ele foi parar? Será que já foi encaminhado o pagamento daquele treinamento? Será que foi encaminhado o pagamento de uma diária? Né? Quem que trabalhou naquele processo? Quanto tempo aquele processo está parado em uma determinada área? Então, eram questões que a gente não conseguia responder no modelo que nós trabalhávamos, né? Então, com base, diante de todas essas dificuldades, em 2009, quando nós tivemos uma mudança de gestão na nossa administração, a nova equipe chegou, se deparou com aquela situação, parou e pensou, opa, alguma coisa a gente precisa fazer para se organizar, porque senão a gente não vai dar conta do trabalho. E aí foi onde nós recebemos a demanda de criar um sistema
para controlar e gerenciar todos os expedientes administrativos do tribunal e processos administrativos. Então, o PROAD, quando eu me reportar aqui a processo administrativo, eu estou falando desde um mero expediente, um mero pedido de alteração da conta bancária para fins do pagamento em folha, até um processo administrativo de compra ou um processo da corregedoria, né? Então, são todos os processos administrativos. Lá, a ideia era não rodar mais nada em papel, né? E esse sistema, a demanda era que o sistema naturalmente apresentasse todas as ferramentas para permitir uma boa gestão desses processos, né? Para nenhum processo se perder, para nenhum processo ficar parado, né? Para as áreas terem responsabilidades bem definidas sobre o processo, sobre os assuntos de sua responsabilidade, né? E aí, então, foi traçado os objetivos. Objetivos, naturalmente, nós que somos da informática, quando a gente chega com um objetivo muito grande assim, às vezes a gente se assusta, né? Mas nós tivemos um patrocínio muito forte da administração naquela época, né? E conseguimos atingir esse objetivo, né? Que foi desenvolver um sistema que controlasse todos os expedientes administrativos, incluindo protocolos internos e protocolos externos, incluindo processos de compra, que são processos até muitas vezes complicados, a gestão de contratos, inclusive, e processos da corregedoria. Diante desse cenário, desses objetivos, a administração nos passou uma visão muito clara do que eles esperavam com o sistema. Eles não esperavam que a gente desenvolvesse mais um sistema. Eles falavam assim: Gustavo, não pode ser mais um sistema. Ele tem que ser uma ferramenta, né? Eu não posso trabalhar para preencher o sistema. O sistema tem que trabalhar para me dar as informações. Então, eles queriam era que a gente trabalhasse sempre com essa visão de desenvolver uma ferramenta para apoio à gestão e controle dos processos administrativos, de forma totalmente eletrônica, tá? E sob essa visão, também foram definidas algumas diretrizes, né? Diretrizes de projeto. Primeira coisa é que o sistema tinha que ser 100% eletrônico, né? Usava-se a frase na época assim: esqueçam o papel, né? Nós vamos tramitar tudo 100% eletrônico. Então, o sistema tem que possibilitar que a gente entre com os pedidos de forma eletrônica, que a gente despache de forma eletrônica, que todas as informações necessárias possam ser obtidas por meio do sistema. Eu não posso chegar num momento que eu tenha que imprimir um papel para fazer alguma coisa e depois esse papel tramitar separado ou voltar para o sistema. Então, essa foi uma das diretrizes bem trabalhadas no nosso processo administrativo. Outra diretriz muito importante, que deu um impacto significativo na hora da implantação, foi a questão da transparência dos processos. Uma vez que ele é eletrônico, ele não é mais um processo físico que sempre está na mesa de alguém, está da posse de alguém, ele é um processo ubíquo, né? Ele está em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Então, a transparência é algo inerente a esse tipo de abordagem, né? Então, a transparência dos processos, a gente trabalhou também de uma forma com que todos os processos, por natureza, são públicos, a menos que alguém diga: não, aqui tem um assunto que é sigilo e esses documentos aqui não podem ser abertos para todos, e aí tem uma possibilidade de marcar isso no sistema. Mas, por padrão, todos os documentos são públicos, né? Uma outra característica muito importante para tentar resolver o problema da organização e o problema das dúvidas dos usuários em relação para onde que eu encaminho determinado pedido, como é que eu vou fazer um pedido de compra de material, né? Muitas vezes os usuários não fazem a menor ideia de como que se começa um processo desse tipo, né? Então, a gente também trabalhou uma questão de ter responsabilidades bem definidas no sistema, né? E essas responsabilidades são definidas por assunto, por tipo de processo que pode ser criado dentro do PROAD. Então, o assunto vamos dar um exemplo aqui, uma aquisição de um bem, né? Eu quero comprar vamos supor, um celular para o diretor, um celular institucional. Esse pedido ele já nasce dentro do PROAD. A pessoa não precisa saber para quem que vai fazer essa solicitação, porque por este assunto
o sistema já vai saber automaticamente quem que é o responsável por dar o tratamento a este tipo de pedido, né? Então a gente fez um trabalho para definir bem as responsabilidades do sistema, e essas responsabilidades são definidas de acordo com o tipo de processo que está sendo trabalhado. Isso tudo proporciona também a padronização dos procedimentos, né, que vira uma forma comum de todos tratarem dos processos, de cuidarem dos seus prazos, de fazer a gestão da sua secretaria, né, e tudo isso também orientado sobre a segurança da informação, né, todo o cuidado que o sistema tem em relação à segurança dos dados que estão contidos nele, e ferramentas de gestão e de controle. Essas foram as diretrizes estabelecidas para o projeto e que a gente tentou implementar ao longo desses anos de PROAD. Resultado disso, nós em diversas reuniões e num levantamento que levou, o desenvolvimento do PROAD, ele levou 6 meses para sair a primeira versão, né? E na primeira versão, de lá até hoje, a gente tem vários módulos que compõem o sistema, né? Então nós temos um módulo de cadastro de processos, né, que a gente pode cadastrar por meio de protocolo interno ou de protocolo externo. A gente tem a possibilidade de fazer petições intermediárias, que a gente chama de pedidos complementares. Temos a possibilidade também de diversas ferramentas para controlar a tramitação dos processos, né? Temos ferramentas de controle e gerenciamento, que a gente chama de um painel de controle, que é um conjunto de ferramentas que permite a gente controlar os processos, aonde que está cada coisa, o que eu devo fazer dentro do sistema. Temos ferramentas de pesquisa, tanto pesquisas rápidas quanto pesquisas avançadas, com critérios bastante elaborados, inclusive. Temos funcionalidade para publicação de documentos em diário oficial eletrônico, para assinatura em lote, para despachos em lote, para múltiplas assinaturas por documento, né? E também intimações eletrônicas nos moldes da Lei 8.419 do processo eletrônico, né? E temos também, como um fechamento de tudo isso, como no nosso tribunal, a gente tramita todos os expedientes administrativos dentro do PROAD, muitos deles se referem a recursos humanos. E que esses expedientes, às vezes, produzem peças que precisam depois constar nas pastas funcionais. Então, foi também desenvolvido como um módulo independente, mais integrado ao PROAD, um sistema de assentamento funcional totalmente digital, né? Então, o PROAD também conta com essa ferramenta. Agora, para fazer tudo isso no PROAD, naturalmente, a gente teve que fazer um trabalho, né, com os nossos usuários, para começar a pensar diferente, transformar o pensamento do físico para o virtual, né, do papel para o eletrônico, né? Isso é uma mudança cultural por natureza, né? E dentro dessa mudança cultural, como eu não tenho mais o papel e eu organizo ele em caixas, em estantes ou coisas similares, eu preciso também desenvolver novos conceitos para controlar esses processos, que são coisas que eu não vejo fisicamente, né? E para tentar aproveitar toda a cultura que os nossos usuários já têm, a gente começou a fazer algumas analogias, né? Então a gente brincava muito na época com os nossos usuários, tá, mas não existe o papel, então como é que você vai controlar os seus processos? Como é que você vai saber o que precisa trabalhar naquele dia, né? O que precisa assinar, o que eu já fiz, né? Então a gente começou a usar uma analogia com o correio eletrônico, que também foi um paradigma grande na época, né? Antigamente a gente queria se comunicar, a gente fazia por meio de cartas, né? E aí com o e-mail a gente começou a usar o e-mail. O e-mail passou a ser uma ferramenta natural para todos nós, né? E de forma intuitiva a gente aprendeu que os e-mails que eu preciso ler estão na caixa de entrada, aqueles que eu enviei estão na caixa de saída. Então o conceito de caixas foi um conceito que a gente incorporou no PROAD, né? E essas caixas no PROAD, essa maneira de organização, a gente chama de painéis de controle, né? Então, alguns exemplos de painel de controle. Eu tenho um painel de controle, uma caixinha lá, como se fosse um escaninho, onde eu tenho todos os processos que eu encaminhei para outras áreas.
Eu tenho uma outra que eu tenho os processos que eu criei, ou que a minha área criou. Eu tenho uma que são os processos que estão aguardando a minha autorização para prosseguir. Tenho também os processos que eu estou tratando, está em cima da minha mesa, que eu preciso estudar, que eu preciso analisar. Tem também painéis de controle do tipo, os processos que eu preciso assinar alguma minuta de despacho, né? Então, os painéis de controle é a ferramenta que a gente utiliza para fazer a gestão dos processos eletrônicos. Então, algumas analogias, né? A pilha de pendências daquilo que eu preciso trabalhar, no PROAD a gente encontra num painel de controle chamado pendentes para a minha área. Aquilo que está na minha mesa é um painel de controle chamado eu estou tratando. Certo? Tem um outro painel também que são aqueles processos que eu preciso autorizar, outro que eu preciso assinar, né? O que está na mesa dos meus colegas eu também posso saber, né? O que o Pompeu está trabalhando. Então tem um painel de controle chamado alguém de minha área está trabalhando, e lá eu vejo que o Pompeu está com aquele processo, né? E aqueles que estão na gaveta, no processo físico, às vezes a gente bota um processinho na gaveta ali porque ele está esperando alguma outra ordem para ser encaminhado, né? Esses processos também tem um painel chamado arquivados temporariamente. E tem também painéis para controlar o prazo, né? Painéis que permitem eu ver todos os processos que foram protocolados por mim ou para minhas áreas, encaminhados em pendentes. Bom, isso aqui assim é uma visão bem geral assim da forma de organização do PROAD, o que ele faz, né? E agora a gente vai passar para uma outra parte que é um pouquinho mais voltada ao funcionamento do PROAD, né? Como é que ele funciona? Então, tudo começa por meio do módulo de cadastramento de processos, né? O cadastramento de processos, ele é um módulo do sistema e ele, para facilitar e ser mais intuitivo ao usuário, nós organizamos ele em passos, em etapas, né? Então nós temos o cadastramento de processo orientado em etapas. São 5 etapas. A primeira dela, o usuário vai primeiro dizer o que ele quer pedir, qual é o tipo de processo que ele quer abrir. Então aqui tem um exemplo, né? O usuário entra, vai digitando o assunto que ele quer, o sistema vai automaticamente mostrando as opções disponíveis, né? Então aqui, por exemplo, ele queria fazer uma aquisição, então colocou aquisi, e aí já tem aquisição de periódicos, aquisição de materiais, pedido de aquisição de material não catalogado. Se tivesse material catalogado também ia aparecer uma linha aí, né? Então, uma vez que ele escolhe o assunto, ele vai passar a informar quem são os interessados naquele processo, quais são as partes daquele processo, né? Passado esse passo de identificar as partes, o sistema também, nós identificamos que muitas vezes a gente tramita mais do que uma vez um mesmo pedido, né? Então, nós implementamos também um controle para verificar se um pedido igual àquele já não está tramitando, para evitar duplicidade de processo. E essa funcionalidade, na época, nós conseguimos reduzir em 4 vezes o número de processos que rodam por ano. Então, na época que nós implantamos o PROAD, nós tínhamos 60 mil processos administrativos, expedientes e processos. No primeiro ano de implantação do PROAD, nós reduzimos para 15 mil. Por quê? Porque muitos pedidos eram duplicados, né? Muitas vezes a pessoa fazia um pedido, ia num processo, depois a resposta bobear vinha em outro processo, ou a pessoa não sabia mais onde que estava, ele reforçava o pedido por meio de outro processo e a coisa ia embolando e aumentando a quantidade de processos. Então, o PROAD ele também oferece uma ferramenta para a gente tentar minimizar isso. Então, com base no assunto e nos interessados do processo, o sistema verifica se já não tem um pedido com aquelas mesmas características e dá um alerta. Olha, existe um pedido parecido com esse. Tem certeza que quer abrir um novo processo ou quer continuar protocolando no processo já existente, né? Então é só uma questão de verificação para tentar diminuir o trabalho e otimizar os procedimentos, né? Bom, a outra etapa é o usuário indicar por quem que ele está protocolando. Esse pedido é um pedido pessoal ou é um pedido da área? Certo? Se for um pedido da área, o sistema vai exigir
que o diretor da área, que o responsável por aquela unidade administrativa, aquele setor, autorize a criação do processo, né? Essa lista de áreas que está aparecendo aqui são todas as áreas que eu, aqui está com o meu login no sistema, são todas as áreas que eu tenho permissão, que eu tenho responsabilidade, né? Todos os setores que estão vinculados à Secretaria de Informática. Então, por isso que apareceu uma lista um pouquinho maior. Uma outra questão também da padronização dos procedimentos é que se o assunto já tiver um modelo de pedido associado, um modelo de documento associado, o sistema já exige o preenchimento desse modelo aqui. Então, a gente padroniza a forma com que os pedidos chegam, né? Isso para processo de compra é importante, porque a pessoa já sabe exatamente quais os tópicos que tem a preencher, para requerimentos de recursos humanos também. Então, cada assunto pode estar associado a um modelo e, havendo essa associação, o PROAD exige o preenchimento desse modelo. E, por fim, também, apesar de existir a possibilidade de juntar um modelo de processo de requerimento, o PROAD também permite juntar outros documentos, né, para provas ou anexos de forma diversa. E esse é o último passo, né? Nesse último passo é muito interessante também a possibilidade de marcar para acompanhar esse processo. Então, quem está protocolando tem interesse em saber qualquer movimentação que esse processo tiver, ele marca a caixinha deseja acompanhar o andamento desse processo, e toda vez que houver uma movimentação, qualquer registro, qualquer modificação nesse processo, ele vai receber um e-mail com a informação. Bom, quando finaliza o cadastramento do processo, o sistema dá um número e já indica para onde que esse processo foi encaminhado. Então, o processo foi encaminhado para determinada área, foi protocolado por fulano e encaminhado para determinada área. Neste caso aqui, foi um exemplo de que o processo tinha como subscritor o diretor. Então, exigia que antes do processo ir para frente, precisa o subscritor autorizar, ou seja, o responsável da área. Por isso que ele não foi encaminhado ainda para uma área, ele vai encaminhado para o diretor até que ele marque que o processo pode prosseguir. Naturalmente, isso daqui é uma configuração de cada assunto do sistema, né? Então, na medida que os assuntos são inseridos no processo, a gente pode indicar se exige ou não exige esse tipo de configuração. Uma vez que o processo foi criado, ele já está dentro do sistema, ele já é vivo e alguém precisa trabalhar, alguém precisa controlar e tomar as ações nesse processo. Aí é que entra a questão da gestão dos processos. Então, como eu comentei anteriormente, a gestão do processo é feita basicamente por meio dos painéis de controle, né, onde nós temos diversos painéis de controle. Deixa eu ver se eu acho a luz aqui. Isso. Então, os painéis de controle, cada um tem o significado e ele vai ter uma relação de processos que precisam ser trabalhados. Né. Eu tenho também a possibilidade de fazer pesquisas rápidas no sistema. Eu quero pesquisar os protocolos que eu protocolei desde o dia 1º de janeiro desse ano. Tá. Posso fazer os que eu protocolei num determinado período com um interessado à Secretaria de Informática. Existem algumas opções de pesquisas que são pesquisas prontas, que a gente diria, né? E também tem a opção de pesquisas rápidas, tanto por arquivos dos processos, quanto por característica do processo. Uma coisa que a gente também desenvolveu foi uma funcionalidade... Oi? Isso. Né? A pesquisa por arquivo e por processo, ela também pesquisa pelo conteúdo, né, dos documentos. Então, se tem algum documento que eu despachei de alguma forma, que eu lembro de algum trecho, eu também posso pesquisar pelo conteúdo. Uma ferramenta que a gente criou também é assim, os painéis de controle são ferramentas prontas do PROAD para fazer a gestão dos processos. Mas, eventualmente, eu posso criar as minhas próprias ferramentas, as minhas próprias caixas, escaninhos, de maneira a encontrar os processos que são de meu interesse.
Então, como é que eu faço isso? Eu posso fazer qualquer pesquisa no sistema, né? Uma vez que eu estabeleço os critérios dessas pesquisas, eu posso salvar essas pesquisas como um painel de controle. E aí esse painel fica disponível como essas pesquisas salvas. Então, eu, por exemplo, no tribunal, eu criei um painel para mim, que são os despachados por mim. Todos os processos que eu despachei, eu criei um painelzinho para eu poder acessá-los de maneira rápida, né? Eu também criei um outro painel, que são os pedidos de contratação de tecnologia da informação. É um painel específico para a minha área, né? Então eu posso criar as minhas ferramentas de gestão em cima do que já existe no PROAD. Bom, isso aqui é só um exemplo, né, de uma pesquisa avançada por processo, onde eu posso combinar várias características do processo. Eu posso pesquisar por assunto, por resumo do processo, quem que protocolou, quem que cadastrou, quem que autorizou, palavras-chave, os interessados, a situação atual do processo, tipos de movimentação que esse processo teve. E qualquer pesquisa dessa daí, depois que eu executo, ele traz uma relação de processo e, como eu estava falando, eu posso salvar essa pesquisa para criar o meu próprio painel de controle. Tá? Da mesma forma, eu posso fazer isso pesquisando arquivos dentro do sistema, né? Aí os arquivos eu também posso pesquisar combinando assunto do processo e basicamente o pessoal utiliza muito a questão da pesquisa por conteúdo, né? Uma pesquisa bastante importante. Da mesma forma, ele retorna uma lista de documentos que correspondem àqueles critérios de busca e a gente pode salvar essa pesquisa para uso futuro, né? Quando eu falo em salvar, não é salvar o resultado da pesquisa, mas salvar sim os critérios daquela pesquisa, porque o resultado é sempre dinâmico, né? Ora o processo aparece ali, se ele tem uma tramitação diferente, ele desaparece dali, né? Então, de fato, é criar ferramentas de controle. Bom, existem também algumas ferramentas que são as ferramentas de gerenciamento do processo, né? Aqui nós fizemos como que a gente controla a tramitação, mas tem também aquelas operações sobre o processo. Então, nós temos operações sobre documentos. A gente pode incluir documentos, podemos criar minutas para múltiplos assinantes, inclusive, fazer assinatura diretamente no sistema, utilizando assinatura eletrônica ou assinatura digital por meio de token, né? É importante ressaltar que as duas, apesar da gente chamar assinatura eletrônica, ela também é uma assinatura digital. A diferença é a questão tecnológica, que uma utiliza um certificado que é armazenado dentro do servidor do PROAD e a outra utiliza um certificado que é armazenado no próprio token. A gente chama de assinatura A1 e assinatura A3, né? A A3 é a do token, a A1 é a que fica dentro do servidor. Nós podemos também fazer arquivamentos de documentos nos assentamentos funcionais e exclusão de documentos. O sistema também controla a exclusão de documentos, né? Para um documento não desaparecer do processo do nada, né? Então, toda vez que um documento é excluído, o sistema gera uma certidão de exclusão, aonde a pessoa que está excluindo tem que justificar o porquê e tem que assinar eletronicamente esse documento para assumir a responsabilidade por aquela exclusão, tá? Esse documento, para fins de auditoria, ele permanece no banco de dados, mas não aparece no sistema, tá? Mas para fins de auditoria, uma eventual exclusão equivocada ou por algum problema, por meio de auditoria, a gente consegue resgatar esse documento. Ah, sim. O Pompeu está me alertando aqui para a gente comentar um pouco sobre o fluxo do arquivamento dos processos, né? Isso é uma coisa que também ajudou bastante o PROAD a padronizar os processos administrativos. Então, no início do projeto, a gente tinha uma primeira ideia, que era definir um fluxo para todos os expedientes administrativos. Só que a gente enfrentou uma grande dificuldade de definir esse fluxo, porque os procedimentos administrativos são muito variados, né? Então, a gente encurtou o escopo para primeiro definir, para cada assunto, quem que é o responsável pelo primeiro tratamento desse assunto e quem que é o responsável por dizer este processo realmente acabou e pode ser arquivado, né? Então, nós temos esses dois momentos. Não é um controle de fluxo
integral, que vai mapear o processo por todo a sua tramitação, mas ele pelo menos delimita quem que dá um primeiro tratamento e quem que diz que o processo realmente acabou, findou. E da mesma forma, isso vale também para as questões de assentamento funcional. A gente também pode dizer para determinado assunto, a gente configura isso no sistema, que aquele determinado assunto só é arquivado nos assentamentos funcionais por determinada área, né? No nosso tribunal nós temos uma realidade onde o arquivamento no assentamento funcional é realizado de forma distribuída. Alguns tribunais a gente observa que tem uma área de gestão documental que acaba absorvendo essa demanda, né? Mas como é uma configuração do sistema, ele pode ser adaptado às duas realidades. Alguma outra observação? Não, né? Em relação também a operações nos processos, nós temos as operações de tramitação, como o encaminhamento para outras áreas, pedido de conhecimento para outras áreas. Eu tenho um determinado processo que eu não quero encaminhar para uma área, mas eu quero que aquela área saiba da existência desse processo, de alguma decisão, de algum assunto, né? Então, eu peço conhecimento para aquela área. O processo continua comigo, mas eu digo para aquela área lá que ela precisa dar uma olhadinha nesse processo. Semelhante a isso, nós temos o pedido de ciência. A diferença entre um e outro é que o pedido de conhecimento é para uma área, o pedido de ciência é para uma pessoa, né? Então, o pedido de ciência ele já tem um caráter um pouco mais legalista, né? Uma vez, é como se fosse o oficial indo lá assim, ó, precisa assinar aqui e tomar ciência deste assunto, né? Então, para controlar o pedido de ciência, quando uma pessoa tem algum documento para tomar ciência, ela não consegue fazer nada no PROAD a não ser ler esse documento. Ela não consegue trabalhar mais, ela é obrigada a ler. Aí muitas pessoas dizem, nossa, mas isso daí atrapalha o meu trabalho, né? Mas é como se fosse antigamente no papel, que a pessoa chegava na nossa mesa e diz, ó, assina aqui e lê. Ela não quer saber se eu quero ler ou eu não quero ler. É a questão da ciência. A pessoa tem a opção também de ficar 10 dias sem abrir o PROAD. Só que daí o PROAD vai dar a ciência automática para ela, conforme o prazo estabelecido na Lei 11.419, né? São 10 dias úteis a partir da solicitação. Também em operações sobre processos, nós temos algumas coisas, como registro de procedimentos. Eventualmente eu tenho um processo que está comigo, ele está parado lá. As pessoas pensam que ele está parado, mas eventualmente eu precisei mandar um e-mail para o CSJT, eu estou aguardando alguma resposta de uma pessoa externa ao tribunal ou alguma coisa parecida, e eu não tenho uma tramitação, não tenho como encaminhar esse processo para alguma área, porque eu estou cuidando dele. Então a gente faz esse tipo de lançamento por meio de registro de procedimentos, né? Existe também a possibilidade de arquivamento temporário, né, onde eu simplesmente, assim, eu tenho vários processos que eu estou aguardando alguma coisa e eu não quero que eles constem no meu painel de controle daquilo que eu preciso trabalhar todos os dias, daquelas minhas pendências efetivas. Então, eu arquivo ele temporariamente para depois resgatá-lo. E como ferramenta complementar a isso, eu também posso, na medida que eu arquivo ele temporariamente, eu posso registrar para mim um prazo de controle para me alertar de daqui 2 meses olhar novamente aquele processo e ver se modificou alguma coisa, né? Então, eu também posso criar prazos, né, que a gente chama de alertas no sistema. Inclusive, uma das funcionalidades que a gente está entregando na próxima versão do PROAD, que deve sair daqui 2 semanas, é a possibilidade de ver esses alertas na minha agenda do celular, né? Então, a gente consegue saber, e hoje em dia a gente utiliza muito isso no PROAD, da criação dos alertas, né? Então, a gente consegue na agenda do celular saber todos os PROADs que eu preciso dar uma olhadinha em determinada data. Da mesma forma, a gente pode, todos aqueles dados do cadastramento do processo, eu também posso fazer um ajuste ao longo da tramitação. Eventualmente, a pessoa colocou um resumo que não está muito adequado, que para facilitar uma futura pesquisa eu posso modificar, acrescentar palavras-chave, ou eventualmente a pessoa entrou com um processo solicitando com um determinado assunto, mas analisando o pedido
observou-se que era outro assunto, então pode ser reclassificado o assunto também. Existe a possibilidade de agrupar processos, fazer a juntada de um processo a outro para que eles passem a tramitar de maneira conjunta. Isso é muito comum nos processos de compra, né? Onde diversas áreas vão pedindo, eu quero uma impressora, a outra eu quero uma impressora, a outra eu quero outra impressora. Chega a área de compra, vai juntando isso e forma um único processo de compra. Tá? Então existem várias funcionalidades que permitem a gente dar esse tipo de encaminhamento no processo. E todas essas funcionalidades, elas ficam disponíveis no PROAD. Talvez aqui está muito pequeno para o pessoal que está lá atrás, né? Mas elas ficam disponíveis por meio de uma única tela, que a gente chama a ficha do processo. Na ficha nós temos aqui as ações que nós podemos operar. Pompeu, se puder abrir o sistema, eu acho que fica... Pode clicar nesse... Não tem que assinar. Que o Pompeu ele vai acessar o sistema para ver se a gente consegue ampliar um pouco a tela. Esse aqui é um ambiente de homologação, né, do nosso tribunal, onde a gente pode brincar à vontade, né? Ó, dá um Ctrl mais aí, por favor. Ó, essa aqui é a ficha de um processo, por exemplo. Isso aqui é um processo. Nós temos o número do processo, o ano dele, né? E aqui nós temos todas as informações referentes a esse processo. É como se fosse uma capa, né? A ficha inicial. Eu posso ver os documentos do processo, clicando na aba documentos. Consigo... Os documentos são organizados na medida que eles são inseridos no sistema. Posso ver também os participantes do processo, quem são os interessados. Posso ver o histórico de eventos, como que ele tramitou, e o histórico de alterações dos dados desse processo. Certo? E na parte superior aqui, eu tenho todas as operações que eu posso realizar naquele processo. Então, eu tenho a opção de encaminhar, eu tenho a opção de criar minuta de documento, eu tenho a opção de registrar a execução de um procedimento, solicitar a ciência para alguém, juntar processos a este processo, arquivar o processo, arquivar temporariamente, solicitar conhecimento para alguma área ou enviar alguns documentos para os assentamentos funcionais. Aqui também aparece uma questão importante na gestão dos processos, né? Como esse processo está autenticado aqui, quem é responsável pela área onde está tramitando o processo, ele pode atribuir a responsabilidade desse processo para alguém. Ele pode distribuir o trabalho. Então, esse processo chegou e está na minha área. Eu posso pegar ele e posso atribuir Pompeu. Pompeu, ó, esse processo é tu que vai trabalhar, né? Eu posso também assumir a responsabilidade por ele, né? Inicialmente, nós partimos na primeira versão do PROAD, nós partimos do conceito da proatividade. Cada pessoa ia ver a pilha de trabalho e ia decidir pegar algum processo para trabalhar. Apostamos nisso por uns 3 anos, daí até que a gente decidiu criar a ferramenta do diretor atribuir a responsabilidade, porque em algumas situações era necessário, né? Nós temos, nessa última versão também, a gente criou uma possibilidade de fazer post-it, né? Muita gente está acostumada a colocar um recadinho no processo físico, né, para lembrar alguma coisa, então nós criamos também a questão do post-it, né? Então aqui tem um exemplo. Esse aqui é um processo urgentíssimo, né? Tudo é urgentíssimo dentro do eletrônico, né? Bom, Pompeu, vamos só retomar na apresentação lá um pouquinho só. Ops. Pessoal, também, na medida que a gente está falando aqui, se surgirem dúvidas, por favor, fiquem à vontade para perguntar, né? Aqui a gente está fazendo uma visão mais geral do sistema, né? Mas logo em seguida a intenção é que a gente já possa abrir o sistema e navegar para que vocês possam realmente aprofundar nas dúvidas, né?
Bom, então, assim, visto de maneira geral como é que o PROAD se organiza, como é que ele funciona, a gente tem também, só para destacar, alguns requisitos que nós consideramos bastante importantes na solução, né? Primeiro é que, assim, a gente no PROAD a gente consegue criar minutas de documentos, e dentro da minuta eu consigo também botar um recadinho para quem vai analisar aquela minuta. Eu estou fazendo uma minuta que é para o AGEU despachar, eu sou assessor do AGEU. Então eu crio uma minuta para ele, né, colocando um parecer, e eu posso também colocar um comentário nessa minuta para ele observar algum trecho daquele meu parecer. Né? Então, ó, AGEU, observa que isso aqui é aquele caso que nós conversamos pessoalmente outro dia. Tal. Então existe essa ferramenta. Eu posso, inclusive, fazer essas minutas para múltiplos assinantes. Posso fazer essa minuta para que seja assinada pelo AGEU, por mim, pelo Pompeu. Né? Então, normalmente, atas de reuniões são assinadas por várias pessoas, e existem outros documentos que são assinados por mais do que uma pessoa. Então, o sistema permite essa questão das múltiplas assinaturas. Permite também a assinatura, assinatura digital desses documentos, né? E aí é uma questão importante. Essas minutas elas ficam lá vinculadas ao processo, mas ninguém vê esses documentos. Esses documentos só são visíveis para quem precisa assinar aquela minuta, né? Ou para quem criou aquela minuta, quem fez a redação daquela minuta. Eles só passam a fazer parte do processo na medida que todos os assinantes assinaram. Né? Aí é que ele vira um documento e ele é juntado automaticamente no processo. Bom, o sistema também, para as questões de segurança, ele registra também o histórico de toda a tramitação e todas as alterações. Né? Então, o processo começou a tramitar, eu incluí um novo participante, além de aparecer lá que aquela pessoa é interessada, vai aparecer um registro de que aquele interessado foi incluído na data tal, hora tal, pelo fulano tal. Né? Da mesma forma, qualquer evento que eu faça no processo, um arquivamento, um despacho, um encaminhamento, ele também registra com data, a hora e o responsável por aquele registro. Ele possibilita também o protocolo de petições complementares. O que seriam as petições complementares? Existe um processo, está tramitando, que trata de determinado assunto. Vamos falar agora de um polêmico aqui, dos 13,23% agora, por exemplo. Né? E aí eu quero manifestar o meu interesse naquilo. Eu não sou da Ana Justa, mas eu quero eventualmente, me manifestar naquele negócio. Eu posso entrar com um pedido complementar no processo. É uma petição intermediária. Eu quero que alguém analise aquele meu pedido. Né? Esse pedido ele não é incorporado automaticamente dentro do processo. Ele só passa a ser incorporado quando quem está com o processo trabalhando, ele leia e diga, opa, não, realmente faz sentido, eu aceito esse pedido complementar, e ele passa a fazer parte do processo. Ele pode aceitar ou rejeitar nesse caso. Né? Bom, o PROAD ele também possibilita a customização da organização dos processos. Né? Ele tem uma funcionalidade que, além daquelas de criar meus próprios painéis de controle, eu posso criar pastas virtuais dentro do PROAD para eu ir organizando esses processos dentro dessas pastas virtuais. Muito semelhante à criação de pastas particulares dentro de um e-mail, né, para organizar os meus e-mails. Ele possibilita o uso de autotextos, né, é muito comum quando as pessoas fazem despachos rotineiros. Então, ao invés de digitar todo o texto, toda vez que vai fazer o despacho, ele cria um autotexto e usa no sistema. Ele permite a configuração das áreas responsáveis para cada assunto do processo. Isso aqui foi uma das diretrizes do projeto, e eu vejo que é um dos maiores benefícios que ele traz, que é a padronização. Né? É a padronização e a definição clara de responsabilidades. Né? A padronização dos expedientes por meio de associação de modelos de documento para cada assunto. E um requisito, que esse aqui é bem tecnológico, mas ele é fundamental para o negócio, que é a questão dos documentos do PROAD. Eles são
todos armazenados no formato PDF-A. O PDF-A é um formato, nós estamos acostumados com o PDF, né? O PDF-A é uma extensão deste formato PDF, que ele guarda alguns atributos, algumas informações adicionais dentro desse documento, para que ele possa ser lido daqui a 100 anos, por exemplo. Existe um consórcio de empresas que se juntaram para garantir que esses documentos desse formato possam ser lidos daqui a 100 anos. Esse é um requisito importante, principalmente para os assentamentos funcionais, né, que são documentos que perduram a vida funcional, às vezes até a terceira geração, né? Então, é um requisito importante para a questão da guarda de longo prazo dos documentos. Bom, agora pode surgir a dúvida. Depois desses 5 anos, como é que está funcionando o PROAD? Como é que estão as coisas lá no tribunal? Eu comecei mostrando que a gente tinha uma realidade muito parecida com essa, né? Hoje em dia já não se vê mais nada de processo em cima das mesas, né? O que tinha de processo era o que tinha até o ano passado, de 2009, que eram os processos que ainda eram físicos e que foram sendo processos de contrato normalmente, que foram sendo renovados, e eles podem ser renovados até 5 anos. Então chegou 2014, chegou a data limite. Este ano as mesas já, teoricamente, não vão ter mais um processo em cima delas. Muitas das áreas não trabalham com processos em cima há muito tempo, né? Não sei quem mexe com compras, né? Nós tínhamos também uma situação onde os processos tramitavam em diversas áreas de maneira desorganizada, né? Parece os elétrons perdidos no espaço, e passamos por uma questão assim das definições das responsabilidades de maneira clara, né? Cada um responsável pelo seu quadradinho, cada um sabe a sua responsabilidade muito clara. Sim. Isso aqui todo mundo gostou, né? Isso aqui é lá em Florianópolis, né? A pessoa, antes de ir para o trabalho, ela pode também dar uma espiadinha no PROAD, ver como é que estão as coisas, pode despachar. Todo mundo gosta de fazer isso aqui lá em Floripa. Não, mas isso aqui é uma brincadeira, mas é uma coisa que a gente tem observado. As pessoas, o eletrônico, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque as pessoas às vezes vão além do trabalho porque está na mão. Se eu pegar meu celular aqui, eu posso despachar daqui, porque ele está online o tempo todo. E as pessoas muitas vezes, apesar de estar aqui desfrutando uma paisagem maravilhosa, ela estava com um problema lá, ela assim, vou me livrar. E ela pode fazer, porque o sistema está disponível em qualquer lugar, né? Ou também pode ser nessa situação aí, né? Estava falando com o assessor dele, vendo, posso mandar esse processo para frente? Pode. Então tá, vamos embora. Bom, hoje como é que está a abrangência do PROAD? Fazendo um resumo, né? Todo e qualquer documento, memorando, exposição de motivos, requerimento, qualquer documento de qualquer natureza hoje tramita no nosso tribunal, no PROAD, desde o início dele, desde o pedido. Diretor lá da vara tal quer fazer um pedido, ele vai fazer por meio do PROAD. Ele precisa saber para onde vai? Não, porque o sistema sabe para cada assunto quem que é o responsável por aquele expediente. Todos os assuntos da administração, incluindo tramitação dos expedientes do malote digital, não sei se aqui é muito comum responder malote digital, mas lá a gente recebe alguns por dia, né? Então esse expediente, ele chega via malote digital, é criado no PROAD um processo para ele tramitar, todas as áreas dão seus pareceres, fazem sua informação, a gente responde, a resposta fica também o protocolo do malote digital é juntado no PROAD, se vem uma resposta daquilo, continua naquele mesmo processo e a gente não perde o fio da meada, né? A gente não perde aquele assunto no tempo. Todos os assuntos de recursos humanos tramitam dentro do PROAD, desde requerimentos simples de avaliação, de pedido de alteração de conta, questões do tipo avaliação de desempenho, solicitações de curso, adicionais de qualificação, tudo tramita dentro do PROAD. Processo de compra, também, eles iniciam no PROAD, terminam no PROAD, a gestão dos contratos é feita dentro do PROAD, as notas fiscais são associadas, os relatórios técnicos também são feitos no PROAD,
E aí também pode perguntar, nossa, então um processo de compra que leva muito tempo, fica um volume de documentos enorme, né? Porque todos os documentos de uma contratação juntos num único processo fica um volume grande, né? No físico a gente tinha a possibilidade de quebrar em volumes, né? Era muito comum fazer a quebra dos processos em volumes. No PROAD tem a mesma possibilidade. Só que como os volumes são virtuais, eu posso ver ele numa coisa só, ou posso ver ele por volumes, né? Então eu posso organizar os processos e posso inclusive dizer, ó, aqui é o volume só dos documentos que se referem à contratação. Aqui é o volume dos documentos que se referem à gestão do contrato. Aqui é os documentos do fiscal do contrato. E aí a gente pode organizar o PROAD. Pois não? Sim, perfeito. O Paulo estava alertando aqui também para a gente reforçar de que além de ver os documentos de maneira isolada, né, eu posso ter uma visão que a gente chama dos autos do processo. Através de uma opção do botão, até se puderes acessar ali, por gentileza, tem um botãozinho que dentro da ficha do processo que em um clique eu consigo ver todo o processo. Muitas pessoas gostam de trabalhar dessa forma, né? Já clicou na ficha? Ó, o Pompeu clicou ali para ver todo o processo, uma funcionalidade, não preciso selecionar documentos. Eu basicamente digo que eu quero ver todo o processo. E ele traz uma capa, o registro de a tramitação, e depois começa a vir a sequência dos documentos. Uma coisa também, até salve esse documento no desktop, Pompeu. Esse documento que ele mostra, ele também a gente pode salvar e a gente pode também acessar um determinado documento pelo marcador, né? Ele gera um marcador para cada documento do processo. Ó, então ele faz essa estruturação. Ó, tem a capa, consegue dar um zoom, Pompeu? Não, né? Ali não, né? Tem a capa, tem a tramitação, tem o documento 1, quantas páginas tem, documento 2, documento 3. Isso daqui é muito interessante porque quando a gente vai analisar um processo e eu preciso me manifestar, eu preciso despachar alguma coisa em cima daquele processo, eu posso fazer referência diretamente ao documento. Então, qual que é o hábito, como é que é a prática lá no tribunal? Conforme o documento número 3, ou conforme o documento de marcador 3, página 2, decido de tal e tal forma, relatório apresentado pela área técnica do documento 3, página 2. Então, a referência é feita ao documento. Quando a gente exclui um documento, essa numeração ela deixa de existir dentro do processo, de maneira proposital. Por quê? Pode que tenha um despacho que se referia àquele documento que foi excluído. Então, ó, se aquele documento foi excluído, aí alguém vai ter que rever uma eventual decisão, né? Então, a prática, o uso do dia a dia, a gente trabalha dessa forma. Só retomando aqui. Foi lá. Shift F alguma coisa. Certo, então a gente estava falando como é que nós estamos atualmente, né? Só volta mais uma. Isso aí. Então, os processos de compra, incluindo a fiscalização, né, conforme eu comentei, processos da corregedoria, eles também utilizam aqui, e esses processos, pela natureza, eles já iniciam de maneira sigilosa. Existe uma configuração no sistema, né? Eu posso dizer que um determinado assunto, ele é sigiloso e todos os documentos dele vão tramitar de maneira sigilosa. Podendo, naturalmente, quem está trabalhando com o processo e tem o poder para fazer aquilo, ele pode mudar esse tipo de permissão de cada documento. E os processos administrativos, aqui agora eu vou falar de processo administrativo na essência mesmo, que é aquele processo que foi estudado e que teve que ir à sessão especializada, teve que ter um relator designado para ter uma decisão do pleno ou de uma sessão especializada. Esse processo, pela característica de funcionamento do nosso tribunal, ele acaba sendo autuado também no sistema de acompanhamento processual, que é o SAP 2N. É o mesmo que vocês utilizam e vocês
contribuíram muito com o nosso tribunal quando cederam esse sistema, né? Agora, por que nós fazemos isso? Porque lá na nossa realidade, nós temos que distribuir o processo. Ele não tem um órgão especializado, um gabinete especializado nesse tipo de assunto, nesse tipo de processo. Então, como a gente precisava distribuir o processo e precisava distribuir usando as mesmas equivalências dos processos judiciais, não havia outra possibilidade a não ser autuar ele no sistema de acompanhamento processual. Chegamos a pensar em fazer adaptações no sistema de acompanhamento processual para receber essa informação do PROAD, ou o contrário, né, a gente mandar uma informação do PROAD e o sistema distribuir e devolver a informação para o PROAD. Mas como existia e existe ainda a limitação por parte do CSJT de nós não mexermos em nenhum sistema legado de acompanhamento processual, a gente acabou tendo que trabalhar dentro dessas restrições, né? Mas, de fato, como é que acontece? O processo ele é todo instruído dentro do PROAD. Tem um despacho mandando autuar. O que acontece? O processo vai para o setor de autuação, é autuado lá no SAP 2, só que essa autuação, ela basicamente é pegar uma capa e botar um termo de autuação indicando quem que é o gabinete relator e qual que é o número do PROAD. E o processo tramita assim, vaziozinho, tramita uma capa. E o processo, efetivamente, as peças, são acessadas pelo gabinete relator por meio do PROAD. O voto é produzido, então, no sistema convencional, né, que é o sistema do EJUS, né, o voto é produzido dentro do EJUS, ele vai à sessão de julgamento, na medida que o acórdão é assinado, automaticamente a secretaria, logo após a sessão, já junta essa decisão no PROAD e ele volta a tramitar dentro do PROAD. Então, basicamente, nós não colocamos o PROAD a atender, tivemos que fazer essa pequena intervenção aí no meio do caminho, que é por conta do módulo de distribuição de processo, único e exclusivamente. E havia ainda também a discussão, será que o PJE vai absorver esse tipo de processo? Não vai? Então, onde que vai? Então, como não havia ainda uma definição clara sobre esse assunto, a gente acabou optando por fazer desta forma. Alguns resultados obtidos, assim, que a gente percebe que foram bons resultados para o PROAD. Primeiro, a questão em relação à gestão, padronização dos procedimentos, a segurança das informações e a transparência dos atos. Isso aqui é uma coisa bem interessante, que logo que nós implantamos o PROAD, foi em novembro de 2009. Então acontecia muito das pessoas, naquela primeira semana, no primeiro mês, as pessoas entravam, criavam um processo, já sabiam para qual área que aquele processo foi, dava 2 horas depois, ela ligava lá para aquele setor, ô fulano, por que ninguém pegou meu processo para trabalhar ainda? Eu já pedi, já está 2 horas aí, o que aconteceu? Então, gerou uma certa ansiedade nesse sentido, né? Porque já não tem mais o tempo de tramitação, já está lá, por que ninguém começou a analisar o meu pedido? Né? Teve também a situação, essa foi curiosa, que até a diretora de recursos humanos aqui que comenta muito, teve um pedido às 6 horas da tarde do dia 19 de dezembro. Chegou no dia 6 de dezembro, primeira hora do dia, opa, o que houve? Meu processo ficou parado esse tempo todo aí, já está quase um mês parado. 6 de janeiro, desculpa. Então, pela questão da transparência, pela questão do processo estar ali disponível, todas as informações a qualquer tempo, no início gerou uma certa ansiedade, achando que não tinha mais a pecinha humana lá para tomar a decisão, para dar o encaminhamento, né? Mas essa cultura rapidamente foi estabelecida. Mas, de fato, o processo passou a tramitar mais rápido também, né? Mas não nessa velocidade que eles esperavam. Não é atômica, né? Na questão de resultados operacionais, nós tivemos, sim, a celeridade nos procedimentos, né? A facilidade na análise e no despacho, porque também com o PROAD, como está tudo acessível, eu posso fazer pesquisas e buscar decisões que eu já dei, coisas similares, fica mais fácil fazer essa análise e resgatar essas informações. A questão da comunicação, diminuiu muito a questão de pegar o telefone para saber em que situação que está, ligar para um setor, ligar para outro,
a transparência resolveu muito essa questão, né? Tecnologicamente, tem coisas que a gente considera muito importantes, que são características do projeto, que é a questão dele permitir a assinatura digital, tanto por certificados A1, que a gente chama de assinatura eletrônica, quanto certificados A3. Isso aqui dá uma flexibilidade muito grande para o processo, porque muitas vezes a gente está em situações que a gente não está com o token, mas precisa despachar. Como é que faz? Aí usa o certificado A1. Né? Se quiser despachar do celular, que hoje em dia ainda não tem suporte à leitura de token, pode usar o certificado A1. É uma assinatura digital da mesma forma que é a assinatura digital A3. Né? A diferença é que uma é vinculada à ICP Brasil, que é um órgão que controla essas assinaturas, e a outra é uma assinatura gerenciada pelo próprio sistema. A utilização do formato PDF-A, que é aquilo que eu falei, que é para garantir a guarda desse documento e a acessibilidade desses documentos por um longo prazo. E também a gente dispõe de uma série de serviços que permite a integração do PROAD a outros sistemas. Nós temos serviços que podem receber requisições para criar automaticamente processos dentro do PROAD, para incluir documentos dentro do PROAD. Temos serviços que devolvem as informações e os painéis de controle do PROAD, né, que também podem ser utilizados. Né. Então, a gente tem alguns serviços que permitem essa integração. Nós temos lá, por exemplo, um sistema que os nossos fiscais de contrato fazem a fiscalização por meio de um sistema. Tem um formulário, um checklist, e nesse sistema ele vai marcando. Eu conferi a folha ponto, conferi se o cara realmente não teve nenhuma intervenção, ele faz um checklist, né, antes de pagar uma nota fiscal. Quando ele diz assim, tá tudo certificado que tá ok, pode pagar a nota fiscal, ele dá um ok no sistema, automaticamente esse sistema junta um certificado dentro do PROAD do contrato. Então, é possível fazer essas várias integrações entre sistemas. Né? Outras informações sobre dados do sistema. Atualmente nós estamos com cerca de 70 mil processos, 615 mil arquivos e um total de 1.600.000 e tantas páginas. Né? Então, temos páginas de processo. Conforme eu falei, a gente observou desde a implantação do PROAD uma redução muito grande da quantidade de expedientes. Né? Então, é quase 1/4, né, da quantidade de processos. Antes a gente tinha 70 mil processos físicos e hoje em dia a gente chega na ordem dos 15 mil. Né? Nós tivemos só uma economia assim por alto, né, de toner, sem considerar manutenção de impressoras e tudo que está vinculado. Né? Questões hoje em dia se fala muito, né, da responsabilidade ambiental. Nós tivemos 300 mil reais de economia de toner, mais de 3 mil resmas de papel. Atualmente nós estamos com 29 mil participantes, partes cadastradas em processos, 2 mil usuários, e tudo isso aqui armazenado no sistema gera um total de 120 gigabytes de informação. Essa é uma informação muito técnica, mas para quem é de TI dá de ter uma noção. Vejam que também não é muito, né? Nós temos, eu garanto que muitos de vocês armazenam em casa ou carregam carregam na sua mochila uma pendrive que o BIA chega a ter essa capacidade aqui, né? Hoje em dia, equipamentos de disco que a gente compra para guardar filme em casa tem 10 vezes, 20 vezes essa capacidade aqui. Bom, uma coisa que nós ressaltamos até na visita do Paulo, lá do pessoal lá no TRT de Santa Catarina, é que esse projeto foi um projeto que foi demandado e em 6 meses a gente tinha que dar um resultado. Foi um prazo com um escopo bem grande, um prazo bastante apertado, e nós conseguimos entregar porque eu digo que foi primeiro um patrocínio muito forte da administração. Patrocínio que eu digo é o apoio total, né? Tinha uma dificuldade, tinha uma resistência, tinha que tratar uma área, tinha que fazer uma sensibilização,
a presidência estava ali o tempo todo nos apoiando para que a gente conseguisse fazer todas as ações. Mas também houve uma conjugação de esforços e uma participação muito grande, além da informática, naturalmente, das áreas de recurso humano e da área de planejamento do tribunal. Então, todo esse levantamento de assuntos, quais assuntos, quem que é o responsável, quem que vai arquivar, todo esse levantamento foi trabalhado em conjunto com a Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos. E aí é que a gente, na TI, conseguimos nos dedicar exclusivamente às questões técnicas do sistema, né? Deixamos o negócio basicamente com o levantamento da área de planejamento. Bom, situação atual do projeto. Nós já estamos rodando esse projeto há 5 anos, né? Mas continuamos evoluindo ele, né? Atualmente a gente está trabalhando na fase de especificação dessas funcionalidades, que é o portal público. Portal público significa eu dar uma ferramenta a qualquer pessoa de fora do tribunal para nem chegar no tribunal e protocolar um documento, e sim fazer já eletronicamente e acompanhar de fora, incluindo também a assinatura de contratos por terceiros. Isso hoje é uma das únicas demandas que nós temos no processo administrativo eletrônico, que é no momento que rodou toda a licitação, vai sair a assinatura do contrato, aí como o fornecedor lá não tem uma assinatura digital, não tem um acesso ao PROAD, a gente tem que imprimir, mandar o contrato para ele assinar, daí volta o contrato, e essa tramitação dura aí perto de 1 mês, às vezes, né? Então a gente vai fazer isso aqui já, uma assinatura já direto no sistema. E aí a intenção é que os contratos saiam com mais rapidez, né? Possibilitar também o uso pela ouvidoria, para a questão do protocolo anônimo, principalmente, né? Para a gente implementar uma ferramenta para esse tipo de controle, e melhorias na gestão documental. Nós temos algumas questões de melhorias em gestão documental mesmo, que é um assunto muito específico, que a gente gostaria muito de trabalhar, mas ainda estamos engatinhando até em termos de conceito de gestão documental no nosso tribunal. Então, a gente ainda está engatinhando neste assunto. E a gente está trabalhando em todas as definições para a padronização do PROAD como uma ferramenta nacional da JT, né? Inclusive, nós faremos uma apresentação lá no Coleprecor, no próximo Coleprecor, como a Gil falou, uma apresentação mais técnica para os diretores gerais e para os diretores de TI, e uma apresentação mais em alto nível para os presidentes e corregedores, né? Os tribunais que utilizam o PROAD atualmente, além de nós, desde 2009, nós temos o Rio Grande do Norte, TRT 21, desde de 2010, dezembro de 2010. Alagoas adotou o PROAD em 2013, Ceará, Sergipe e Bahia no ano passado. Então o PROAD está sendo instalado nesses órgãos e a gente tem tido bons feedbacks. Já foi isso, está sendo não, já foi na verdade, né? Já está em funcionamento nesse aqui. O Rio Grande do Norte já basicamente quase o mesmo tempo que a gente está funcionando, eles também estão funcionando lá. O que a gente vê assim em vantagens da gente ter um sistema nacional? E por isso está se cogitando o PROAD nacionalmente. Cogitando eu nem diria, ele já está praticamente definido, né? Primeiro é que a gente tem na JT uma plataforma o PROAD, ele a plataforma tecnológica do PROAD é compatível com a plataforma tecnológica da JT, né? Segundo, que a propriedade intelectual da solução é nossa, né? A gente não vai depender de qualquer outro órgão, de qualquer outra um outro convênio muito difícil de coordenar, porque a solução é nossa. A gente vai poder juntar esforços e trabalhar em conjunto para a evolução da ferramenta. Outra é que ele, por essa característica dele ser nosso, a gente vai ter muito mais facilidade da integração e da adaptação aos requisitos do SIGA, que é o Projeto Nacional de Toda a Gestão Administrativa, né? Que vai incluir a automatização de folha, de recursos humanos, de contratos. Ele tem um maior potencial de evolução, né? Se todos nós
estivermos contribuindo para um objetivo, né? E a maior possibilidade de troca de experiências e boas práticas de gestão entre os tribunais, né? Porque não é só a questão tecnológica, é também a questão gerencial, né? A gente vai poder fazer a troca de experiências de boas práticas. E entendendo que se a gente conjugar esses esforços, juntar essas pecinhas, a nossa equipe é muito convicta de que a gente vai conseguir fazer um projeto de sucesso, um projeto que vai contribuir no nosso dia a dia, né? Um projeto que vai ser bom para todos nós. E com isso eu encerro essa primeira visão geral do PROAD. Eu acho que deve ter um intervalo agora, eu acho que me sinalizaram lá um intervalinho, né? E depois, em seguida, a gente pode abrir o sistema e explorar as funcionalidades aí que vocês entenderem adequados, para a gente poder discutir bastante de uma maneira mais concreta e prática, né? Eu gostaria só, antes do nosso intervalo, de dar destaque para uma funcionalidade que o Gustavo citou aqui, e principalmente para tranquilizar as autoridades que, porventura, venham a assinar os expedientes, né? Foi até um testemunho pessoal do nosso presidente, desembargador Edson Oliveira, por ocasião da visita do Dr. Mauro, o colega Paulo, que quando nós assumimos a administração, todos os expedientes, as minutas que são criadas, grande parte delas vão para o presidente assinar, né? Chegamos lá, o presidente ficou desesperado. Como é que eu vou assinar isso tudo sem ler, sem verificar, sem olhar? Então, de acordo com a estruturação e o organograma do nosso tribunal, todas as secretarias e serviços administrativos são vinculados à direção-geral, né? A Secretaria de Informática, a Secretaria Administrativa e os Recursos Humanos. E a área judiciária e assessorias vinculada à Secretaria-Geral da Presidência, né? Então, de acordo com essa funcionalidade ali de múltiplas assinaturas, né, todos foram orientados para que aqueles expedientes que vão ser assinados pelo presidente, sendo administrativo, também conste lá o diretor-geral, e sendo da área judiciária ou suas assessorias, pela Secretaria-Geral da Presidência, né? Então, antes de chegar ao presidente, todos os expedientes administrativos passam por mim, né? Eu, com apoio da minha assessoria, obviamente, também, a gente analisa, verifica, tem uma caixinha de comentários em que dá o destaque, né? Faz alguma chamada de atenção para ele, o que necessário for, né? E isso o tranquilizou bastante, então ele fica só nos comentários ali, seleciona e assina em lote. Tá? Realmente foi um desespero quando nós assumimos. O controle interno ele atua ativamente, né? É só por uma questão que, como está sendo gravado, eu vou só repetir a pergunta, né? A pergunta da colega foi como que o controle interno vê o sistema dentro do processo de auditoria e controle dos expedientes. Gil, não sei se quer responder, quer que eu responda? Não, o nosso controle interno ele é um dos maiores clientes do PROAD. Ele acha isso daí fundamental, eles entendem fundamental, e o trabalho do dia a dia deles é isso, ficar monitorando os PROADs, eles têm acesso a toda, muitas vezes o controle interno trabalha muito sobre fiscalização de contratos, inclusive. Então, como todos os atos dos contratos estão dentro do PROAD, para eles virou também uma ferramenta de controle. É uma ferramenta que faz parte do sistema de controle interno, né? Então, eles veem assim, maior naturalidade e usam como ferramenta de apoio. De controle e um facilitador, né? Sim. Funcionando? Inclusive, facilitou muito para o controle interno pelo fato do acesso, os documentos estarem sempre disponíveis. Além disso, o sistema tem uma configuração que permite para determinados grupos, o controle interno está entre eles, terem acesso irrestrito aos documentos, mesmo aos documentos sigilosos. Então, na verdade, facilitou em muito o trabalho do controle interno. Pois não? Não, então, a pergunta da colega foi se o PROAD tem alguma integração com o e-gestão, né? Se ele conversa com o e-gestão. Inicialmente, nós não temos nenhuma integração com a e-gestão até o momento, né? Também não tivemos nem demanda nesse sentido, mas é uma demanda interessante. Pois não?
vou só repetir a pergunta por questões da gravação. A pergunta é se é possível fazer definir o fluxo do processo dentro de uma sessão, por exemplo, né? Não, então. Para poder fazer a gestão do prazo de cada atividade dentro do fluxo, certo? Não, então, como eu ressaltei, no começo nós tentamos fazer um desenho de todo o fluxo para cada processo. Se tornou uma mega atividade e a gente não chegava nunca à conclusão, porque existem muitas exceções dentro do fluxo. Então, no início do projeto, nós decidimos que mapearíamos só o início do processo e o fim, e o arquivamento nos assentamentos funcionais nesses casos específicos. Então, fluxo, na sua essência, partindo de uma área, depois dessa área tem que passar para outra, depois tem que passar para outra, isso ainda é um conhecimento das pessoas de cada área, de saber para onde devem encaminhar cada situação. Mas, em relação aos prazos, é possível sim eu encaminhar um processo para uma área determinando um prazo, né? E esse prazo fica como sendo um prazo de controle e eu consigo verificar se aquele prazo foi cumprido ou não e solicitar, inclusive, providências daquela área para cumprimento do prazo. Eu posso ter... pode ser. Certo. Certo. Paulo está sugerindo que a gente faça o intervalo e aí depois a gente volta com essas dúvidas todas e podemos até mostrar no sistema como que isso funcionaria. Tudo bem? Tempo de intervalo? 15 minutos, no máximo? Né? Tempo do intervalo, 10 minutos, 10 é isso, minutos. doutor? 10, 15 minutos.